Olá, eu sou Priscila Torres e é uma grande honra poder colaborar com um painel que tem um nome que nós adoramos, causar. Né? O que é causar, por exemplo, para mim, que sou um paciente que vive com artrite reumatoide, causar vem de você causar o acesso, você provocar as oportunidades, de você participar dos processos democráticos do seu país e de você poder falar o que você precisa, de como que você precisa, do que é importante para você paciente, do que é importante para a sua jornada de paciente. Lamento não poder estar presencialmente com vocês, ou melhor, estar ao vivo com vocês. Nós temos um compromisso que é o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que acontece em Salvador, na Bahia, e a minha companheira de trabalho, Ana Lúcia Padoello, infelizmente não está conseguindo gravar conosco, porque ela já está em voo, e o meu voo é exatamente no momento em que essa palestra vai estar sendo transmitida para vocês. É uma grande honra ter sido convidada para falar no 7º Congresso da Lende, ao lado do Dr. Tiago Farina Matos, que é um grande parceiro e é um grande causador na participação social, na iniciativa de você provocar discussões onde nós buscamos que os pacientes, que a sociedade civil tenha uma participação ativa em todos os processos que compõem o acesso do paciente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso no âmbito do controle social, da participação social através do Conselho Nacional de Saúde e dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. Vou fazer uma apresentação em meu nome e em nome da Ana Lúcia. Então, vamos lá. Essa é uma introdução, um pouquinho de quem somos nós, né? Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho da participação social através dos conselhos, com base no Conselho Nacional de Saúde, que é a instância de maior participação social do nosso país, e podemos dizer também da América Latina, porque o Conselho Nacional de Saúde, ele coordena atividades de controle social em todo o país. Bom, essa daqui são um pouquinho de mim. Eu sou jornalista por formação, eu era profissional da saúde quando me tornei paciente, eu convivo com artrite reumatoide desde o ano de 2006, e, de repente, eu me tornei paciente, e, de repente, ser paciente me tornou ativista. Então, eu tenho graduação em comunicação social e jornalismo, tenho a especialização em alfabetização em saúde e empoderamento de pacientes, título de paciente experto pela Liga Pan-Americana de Reumatologia, e faço parte do Conselho Nacional de Saúde, representando a Biorede Brasil, que é uma rede de associações de pacientes, da qual a Lende temos a grande honra de ter a Lende como membro. E essa é a minha companheira, Ana Lúcia Padoello, ela é conselheira nacional de saúde, já no seu 3º mandato, é psicopedagoga por profissão e é presidente da nossa Associação de Pacientes Reumáticos, que é o Grupo de Apoio ao Paciente Reumático Brasil. Então, a Ana Lúcia representa no Conselho Nacional de Saúde a Superando Lupus. Então, aqui é um pouquinho da nossa participação no Conselho Nacional de Saúde. A Biorede Brasil, ela faz parte da coordenação adjunta da Comissão de Ciência, Tecnologias e Assistência Farmacêuticas. Estamos também na Câmara de Saúde Suplementar, representando o Conselho Nacional de Saúde no COSAúde e na Câmara de Saúde Suplementar, que é o Comitê Permanente de Regulação de Atenção à Saúde e a Câmara de Saúde Suplementar. A Biorede Brasil também faz parte, colabora com outras comissões do Conselho Nacional, que é a Comissão de Patologia de Pessoas com Patologias, a Comissão de Saúde Suplementar e a Comissão de Atenção Básica. E a Ana Lúcia, através da Superando Lupus, ela é membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, coordenadora do CNS no Comitê de Ética e Pesquisa. Ela é representante da CONEP, né, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, é membro do Grupo de Trabalho para o Uso Racional de Medicamentos. E a Associação Brasileira Superando Lupus também colabora com outras comissões, entre elas a Comissão de Vigilância em Saúde, a Comissão de Pessoas com Patologias, a Comissão de Pessoas com Deficiências e Patologias e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica. E aí entra a nossa colaboração, né? Nós contamos com a nossa representação no Conselho Nacional de Saúde, com a colaboração da Júlia Assis, que é a fundadora da Lende, e a Júlia está contribuindo na Comissão de Atenção Básica como representante titular da Biorede Brasil nessa comissão. Essa é uma comissão que vem de dentro do nosso coração, porque a atenção básica é onde vivemos, o território onde estamos, e por isso consideramos muito importante ter a Júlia como membro da Comissão de Atenção Básica, porque a Júlia tem atuado dentro da atenção básica, dentro da saúde ali direta com o usuário, e a gente precisa, através dessa comissão, trazer as perspectivas e necessidades dos usuários desde o seu território. Então, assim, o nosso grande sonho como ativista é que todos os pacientes com qualquer doença crônica
possa ser atendido, acompanhado e gerenciado o seu tratamento, a sua condição de saúde e a sua longevidade dentro da atenção básica. E eu penso que hoje a atenção básica tem, por exemplo, diagnóstico de hepatites, HIV e sífilis, por exemplo, é feito na atenção básica. E por que a gente não pode lutar e acreditar que as doenças inflamatórias intestinais também possam ser diagnosticadas e previamente tratadas desde a atenção básica, e que vá só para os ambulatórios de grandes especialidades, os ambulatórios longe das cidades, né? Aqueles pacientes que têm situações mais complicadas, ficando na atenção básica todos aqueles que são diagnosticados precocemente, que podem ser tratadas adequadamente e que não vão ter a gravidade da doença. Então, isso seria incrível e acho que esse é um modelo de política que eu sonho para o meu país, para o nosso país, para todos nós. Agora, falando um pouquinho do SUS. O SUS ele foi criado na Lei 8080, na década de 90. Ele foi o primeiro setor a experimentar uma regulação formada a partir da participação da coletividade na sua estrutura. E as instâncias populares de fiscalização do SUS, ela está nessas esferas: o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde e o Conselho Local de Saúde. A participação social, ela é garantida na nossa Constituição. Vivemos dias antidemocráticos no nosso país, onde a participação social foi cada vez mais ofuscada e dificultada, mas ela não pode ser retirada, porque é o nosso direito da Constituinte do nosso país. A participação social, ela aponta a relevância de inserção da população brasileira na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde, atribuindo às instâncias populares na fiscalização, controle das ações e considerando a especificidade de cada região. Então, o que é a participação social? É nós irmos aos nossos governantes em suas diferentes instâncias e dizer o que importa e o que os pacientes precisam e como os pacientes precisam, porque nem sempre a cabeça do gestor, de quem está ali assinando, ela vai compreender a jornada do paciente. Então, por isso que nós, pacientes, temos que ensinar o que é importante para a nossa jornada. E esses são os princípios básicos do SUS que nos garante a universalidade da assistência, a integralidade da assistência, a equidade, a descentralização das ações de saúde. Isso é incrível, descentralização das ações de saúde. Não precisamos acreditar e aceitar que para tratar uma doença crônica, como uma doença inflamatória intestinal, uma colite, uma retocolite, uma doença de Crohn, a gente tem que viajar 3 horas. A gente tem que lutar para que a doença seja tratada onde estamos, porque tem atenção básica. E a atenção básica pode ter um médico generalista, um médico da família que vá seguir um protocolo nacional que gera o escopo de tratamento daquela doença, e o paciente não tem que ficar viajando e sofrendo e tendo a sua jornada muito dificultada. E o direito de participação social é nosso. É o nosso direito, o nosso dever. Se a gente não participa, a gente não pode reclamar. Porque quem não participa não está fazendo a sua mudança. A gente tem que fazer com que as coisas mudem para o nosso melhor atendimento. Bom, acho que aqui é um slide repetido. A participação social na gestão do SUS, ela tem alguns conceitos: o realismo, a transparência, o comprometimento coletivo e a efetividade de resultados. Essa participação está relacionada diretamente ao grau de educação política e de organização da própria sociedade civil. Precisamos ensinar às nossas crianças que existe participação social em todas as esferas e nós temos que participar e criar a rotina e o conceito de participação social. Bom, as conferências nacionais de saúde, as conferências de saúde, elas surgem como instância nas quais se abre espaço para que a participação social ocorra na formulação de políticas. O Conselho de Saúde, ele tem a função de formular as estratégias e controlar a execução dessas políticas. Então, por exemplo, dentro de uma conferência de saúde, você, paciente, pode ir à conferência e falar: olha, na minha cidade não tem médico especialista. Precisamos lutar para ter um ambulatório dessa especialidade aqui nessa cidade. Ou a minha cidade não tem uma farmácia de alto custo, eu preciso que tenha, porque não é justo que a gente tenha que ficar viajando. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente pode ter uma farmácia de alto custo que fica a 40 quilômetros de casa e eu posso demorar 4 horas para ir e voltar, 2 para ir, 2 para voltar, e o meu remédio perder a temperatura porque
porque ele vai derreter o gelo de tanto que a gente vai ficar em trânsito. Que aí você viaja 2 horas, aí você fica lá 1h30 na farmácia, depois 2 horas para voltar, já são quase 6 horas, e aí existem diversas instâncias. Então, tudo aquilo que nós, usuários, precisamos, e que a gente acredita que é importante para a gestão da nossa saúde, a gente precisa lutar. E é nas conferências que a gente traz esses temas, que esses temas são levados para outras instâncias, vai aos conselhos, e os conselhos, eles deliberam recomendações ao Ministério da Saúde, eles deliberam resoluções ao Ministério da Saúde, podemos pedir audiências públicas, e cada tema que é levado aos conselhos, que vem através das conferências, ele é amplamente discutido nas comissões da qual, por exemplo, a Júlia faz parte. Então, se você é da região da Júlia, ou você tem contato, está assistindo essa palestra, você pode levar as suas demandas, o que você acha que é importante ter na atenção básica para a sua doença. Conversa com a Júlia, que a Júlia tem a autonomia de levar, ela é a porta-voz dos usuários na atenção básica dentro da nossa representação desta comissão. Bom, falando de conferência, eu não posso deixar de falar que 2023 é um ano incrível, porque é o ano da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Essa Conferência Nacional de Saúde traz o tema Amanhã vai ser outro dia. Porque passamos por uma pandemia, porque passamos por uma gestão onde durante 4 anos foi extremamente difícil falar com o governo, porque o governo não nos atende. O Ministério da Saúde atualmente não responde e-mails, não atende telefone, e quando responde via lei de acesso à informação, ainda conta mentira. Então, a gente está realmente esperançosos que 2023 será o ano da gente melhorar a garantia de direitos, defender o SUS, defender a vida, a democracia, e acreditar que todos os dias podemos crer que amanhã vai ser melhor do que hoje. Claro, se nós participarmos e fazermos esse amanhã melhor. Esse daqui é o site do Conselho Nacional de Saúde, é onde nós temos todas as informações, tanto do Conselho, de tudo que a gente faz, de todas as comissões, mas eu trouxe aqui para vocês essa página que é da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Vocês podem observar que a gente tem aqui na aba lateral tudo que é sobre a conferência, então você pode ler os históricos que contam desde a primeira conferência. Eu tive a honra de participar da última Conferência Nacional de Saúde, e de verdade, assim, para mim foi muito importante, e eu acho que não existe um movimento de representação social dos usuários maior na América Latina do que a Conferência Nacional de Saúde. A Conferência Nacional de Saúde, ela reúne representantes de todos os 5.570 municípios do país e também das capitais. Você imagina quantas pessoas vai a Brasília para falar e apontar ao governo que o SUS precisa para cumprir os seus princípios. O Tiago vai falar para vocês que nem sempre o meu SUS é igual ao seu SUS. Nós temos diferentes SUS, às vezes no mesmo estado. Então, dependendo da nossa capacidade de compreender o sistema de saúde, a gente vai conseguir navegar nele melhor ou não. Muitas das pessoas, o Brasil perdeu quase 700 mil vidas para a Covid, e parte dessas pessoas sequer sabiam os seus direitos do SUS, sequer sabiam qual era a infraestrutura do SUS que lhes garantia atendimento integral. Então, parte dessas pessoas morreram sem conseguir atendimento. Por quê? Porque não sabiam onde ir, porque na sua cidade não tinha um ponto de atendimento, ele não tinha ideia que ele poderia recorrer, que seja a defensoria pública, que ele poderia fazer uma denúncia. Então, a gente precisa participar desses movimentos. Essa é a chamada para todos vocês para participarem das etapas municipais da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Elas começaram a ser realizadas a partir do dia 1º de novembro e vai acontecer em todos os municípios brasileiros até março de 2023. É nas conferências municipais que são definidos os indicados para serem delegados. Os delegados são enviados a Brasília para representar o seu município na Conferência Nacional de Saúde. Portanto, é uma experiência e que todos nós podemos participar. Isso está previsto na legislação e a cada 4 anos a conferência é realizada nessa proporção. Então, as etapas municipais de saúde, da Conferência Nacional de Saúde, ela é convocada pelo Conselho de Saúde local. Então, toda cidade tem um Conselho Municipal de Saúde. E ele deve promover o diálogo com segmentos de usuários, trabalhadores, gestores, prestadores de serviços, a partir do regimento da conferência, que está lá na primeira página que eu mostrei para vocês. Nas etapas municipais, são elaboradas e aprovadas propostas e diretrizes que atendam às necessidades de saúde da população, de forma
paritária, pessoas delegadas que participarão da Conferência Estadual de Saúde. O que é isso? Então, vamos ter representantes da Conferência Municipal de Saúde, a gente vai delegando, vai ser definido representantes que representam os trabalhadores, o usuário, os gestores e os prestadores de serviços. São 4 segmentos que têm que ser representados na Conferência Nacional de Saúde. Então, essas etapas municipais, elas devem ser realizadas. As etapas municipais são realizadas até março, e em abril começam as etapas estaduais, que vai de abril a maio. Então, até maio tem tudo definido, quem são os delegados que vão representar cada cidade na Conferência Nacional de Saúde. Uma outra esfera de participação social que não é tão usada por nós, usuários, são as ouvidorias. Quando a gente fala, você não recebeu medicamento, liga no 136 do Ministério da Saúde, ou liga na ouvidoria da sua cidade e reclama. Aí o usuário fala assim, mas eles não respondem imediatamente. Tudo bem que eles não vão responder exatamente, mas o que acontece? A ouvidoria do SUS, ela é um mecanismo de registro de eficácia do sistema de saúde. Então, a ouvidoria, ela recebe reclamações, sugestões, elogios e manifestações de usuários quanto aos serviços prestados no SUS. E ela tem como principal objetivo garantir e ampliar o acesso na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social. Se você não reclama do que não está funcionando no SUS na ouvidoria, você não deixa registro de que isso não funciona. E aí o gestor, né, quem está na gestão, olha, a ouvidoria não está registrando que falta medicamento, não tem registro de falta de gastroenterologista no país, então a gente não precisa fazer nada. Se você não registra dados da ausência dessa linha de cuidado, da ausência dos recursos no SUS, o SUS não tem um ponto importante para atuar em melhorias. Então, por exemplo, morreram 700 mil vidas no país de Covid, e essas 700 mil pessoas não reportaram as suas dificuldades no SUS. E por isso, fica mais ou menos assim, eles morreram porque não tiveram sorte, porque eu acredito muito que muitas pessoas morreram de Covid no SUS por erros de infraestrutura, por erros de atendimento, erros de gestões, por corrupção de desvios de verba, e infelizmente eu sou testemunha, porque a minha família perdeu uma pessoa para a Covid, que tinha total viabilidade de ser recuperada, mas o hospital onde ela estava internada tinha corrupção. Então, em vez de comprar remédios e fazer exames efetivos, eles diziam que não tinham dinheiro. E eu levantei os dados, aquele hospital havia recebido dinheiro suficiente para tratar Covid grave de 17 cidades do interior de São Paulo. E o gestor roubou o dinheiro, não fez exame, não comprou remédio e matou as pessoas. Então, eu reportei isso na ouvidoria do SUS, porque eu tenho evidência disso. Eu posso contar a história. Eu não preciso de ser um cientista, um médico para contar essa história. Eu conto cada dia que eu fui lá e eu dizia, isso tem que ser feito, isso tem que ser colhido, quando fez esse exame. E eles mataram a minha tia. Tanto que eu enterrei a minha tia e exatamente uma semana depois passou o diretor daquela Santa Casa em uma notícia no Fantástico, tomando uma champanhe em uma piscina de borda infinita, falando em espanhol. E ali ele estava tomando dinheiro do povo, e ele estava ali viajando, provavelmente, com o dinheiro que ele roubou da Covid-19. Bom, e quando devemos procurar a ouvidoria do SUS? Essa ouvidoria do SUS que eu estou colocando para vocês aqui é a ouvidoria do Ministério da Saúde, ela é a ouvidoria geral do SUS. Todas as ouvidorias dos 5.570 municípios vão ser registradas nessa base de dados da ouvidoria do SUS. Então, se todos os pacientes reclamarem na ouvidoria todos os dias do que não está funcionando, a gente vai gerar dados suficientes para o Ministério Público falar, opa, peraí, olha, isso está errado, tem que ser mudado. Então, quando a gente pode reclamar na ouvidoria? Para solicitar assistência, consultas, atendimentos, tratamentos, exames e medicamentos. Quantas pessoas ficam esperando um exame por 1 ano, 2 anos? Quantas pessoas ficam esperando uma consulta por 10 anos? Relatar insatisfação com algum profissional de saúde, demora no atendimento, falta de material na unidade, falta de medicamento. Denunciar irregularidades, exemplo, não cumprimento da carga horária do profissional de saúde, por exemplo, né? Lá no posto de saúde, sempre tem um médico que ele tem que atender 24 horas por semana. Mas o doutor vai 2 vezes na semana e atende 4 horas. Então, quantas horas que esse médico trabalhou? Ele não trabalhou metade das horas. Então, a gente tem que fazer o quê? Ir lá no posto de saúde e falar, eu quero saber, o doutor fulano, quantas vezes ele atende na semana? Ele atende 2 vezes na semana. De que horas a que horas? Das 8 ao meio-dia.
Aí você vai lá nos dados abertos e olha, aquele doutor foi contratado para trabalhar 30 horas ou 24 horas. E ele está atendendo só 8 horas por semana. Então, o que ele está fazendo? Corrupção. A gente denuncia, o médico denuncia a unidade de saúde, porque se ele está cumprindo só 8 horas, o gestor da unidade está encobrindo esse erro. E isso é muito, muito frequente em todo o país, todo o país. Vocês já viram uma notícia que tem um atendimento médico, que o médico tinha que fazer a leitura do seu dedinho lá para poder bater o ponto, né? O cara teve a coragem de mandar fazer um dedinho com as digitais dele, e aí uma pessoa ia lá e batia o ponto para ele. Isso passou no Jornal Nacional. Claro, ele foi mandado embora. Mas isso acontece de muitas formas. E considerando que a gente não tem uma estrutura de saúde digital dentro do Sistema Único de Saúde, né? Em muitos lugares, o ponto ainda é assinado no caderninho. Então, isso pode acontecer tanto com médicos, dentistas, com farmacêuticos. A gente precisa supervisionar constantemente o sistema de saúde. Cobranças por procedimentos cobertos pelo SUS, negligência médica, obter instrução, orientação, esclarecimento ou ensinamento relacionado à saúde, tipo, como funciona o SUS? Eu quero saber quantos reumatologistas tem na região que eu moro, eu quero saber quanto gastroenterologista tem no sistema de regulação para minha cidade. Aí ele vai dizer, a sua cidade tem... Isso acontece, por exemplo, uma cidade, às vezes ela tem uma vaga de gastroenterologista por mês, mas aí ela tem uma fila de espera de 200 pacientes. Então, uma vaga por mês para 200 pacientes, quanto tempo a gente vai demorar para atender 200 pacientes? Alguns anos, não? Então, a gente precisa supervisionar isso. E registrar elogios, sugestões relacionadas à saúde, elogiar o atendimento recebido, o profissional que atendeu, sugerir a inclusão de medicamentos no sistema, contratação de profissionais, enfim, nós podemos usar a ouvidoria para tudo que envolve a gestão da saúde, tudo que envolve o gerenciamento de uma doença, tudo que envolve as condições do SUS. Isso é desde tudo. Por exemplo, você acha que está vendendo um medicamento falso, você denuncia, tem que denunciar a Anvisa, tem que denunciar a ouvidoria do SUS. Então, como falar com a ouvidoria do SUS? O Ministério da Saúde, a Ouvidoria Geral do SUS, ela recebe relatos de competência do Ministério da Saúde, esse 136. Mas quando você está reclamando uma situação da atenção básica do município, você tem que ver no seu município os dados da ouvidoria do SUS no seu município. Hoje, quase todas as prefeituras têm site e todos os sites da prefeitura têm que ter esses dados de participação social. Então, sempre tem, fale conosco, ouvidoria do SUS, onde registrar. Então, essa é a da ouvidoria do SUS, ela está disponível no saúde.gov.br e através do Disque 136 de qualquer aparelho celular ou telefone fixo. Bom, a ouvidoria do município, né, isso que eu estava falando, ele faz parte da organização sistêmica da ouvidoria do SUS desde 2017. Então, a gente tem dentro do Sistema Nacional de Ouvidoria, a gente tem a ouvidoria do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde. Portanto, se todo paciente que tem uma situação não resolvida de saúde, de acesso, tem que registrar em diferentes instâncias. Se não registra, é como se você não existisse. Sem registro na ouvidoria, é como se não tem problema no país. E uma outra instância de participação social muito importante é a Comissão Nacional de Corporação de Tecnologia, que é de competência dessa comissão, a Conitec, promover ações que favoreçam e estimulem a participação social no processo de avaliação de tecnologia de saúde no SUS. Por isso, a comissão tem buscado capacitar e empoderar pacientes, cuidadores e o público em geral para que entendam esse processo e tenham espaço para que as suas perspectivas sejam consideradas e valorizadas nas decisões de saúde. Então, a Conitec, ela é um lugar onde o seu medicamento de alto custo é definido se você vai receber ou não na farmácia de alto custo. Por exemplo, eu uso um medicamento que custa R$ 4.800 por mês. E esse medicamento, ele só entrou no SUS através de uma avaliação da Conitec. Ele só entrou no plano de saúde através de uma avaliação no CoSaúde, que é da ANS. Então, como que isso chega? Geralmente existe um processo de submissão, aí a Conitec, os órgãos de regulação, eles avaliam e eles fazem as consultas públicas. Se nós, pacientes, não participamos da consulta pública, é como se não fosse importante para a gente. Então, eles podem considerar, a sociedade civil não quer esse remédio, eles já estão tão cheios de remédio, não falta, não se usa remédio, então eu não vou incorporar. E aí a Conitec colocou agora em 2021 um processo que chama paciente testemunho, que é que quando você, usuário, pode se inscrever através de um formulário eletrônico para participar de uma reunião da Conitec a respeito da sua doença ou do medicamento que você usa. Então, a Conitec é conitec.gov.br/paciente. Você entra lá dentro, se cadastra, e quando tiver uma situação que, por exemplo, você usa, sei lá, uma bala de goma para diminuir a sua dor, por exemplo, essa bala de goma
o dia que eles forem avaliar a incorporação da bala de goma, eles vão chamar quem está comendo bala de goma. Então, é assim mais ou menos que funciona. Eles chamam a pessoa pela experiência de vivência com a doença que está sendo discutida ou com a tecnologia em discussão. Bom, essa é o roteiro da participação social da Conitec. Então, a gente tem, geralmente, quem submete um pedido de incorporação de tecnologia ou é a indústria farmacêutica, o próprio governo, as secretarias estaduais de saúde, as sociedades médicas, a sociedade civil, e qualquer um de nós podemos submeter, mas o processo tem que criar um dossiê, uma coisa muito técnica, é um pouco difícil. Então, antes da consulta pública é discutida e tudo isso, né? E antes da recomendação final de cada tecnologia, a Conitec faz uma chamada. Então, quando nós, sessões de pacientes, começamos que nem uns loucos, participe da consulta pública, participe da consulta pública. E a gente fica falando isso pelo menos 20 dias quando uma consulta está aberta, é porque a gente precisa que o paciente, a família, a cuidadora, o médico, o papagaio, todo mundo que tem CPF pode participar da consulta pública. Então, você coloca CPF para os seus gatos, seus cachorros, passarinho, para todo mundo tem que participar da consulta pública, para gerar dados de participação social e para gerar relevância. Por exemplo, eu, paciente, vou contar a minha perspectiva de paciente sobre a convivência com a doença. A minha mãe, ela vai contar a perspectiva dela. A minha irmã vai contar a perspectiva dela. Então, esses dados, não é você contar coisa difícil, é contar como que você dorme, acorda, como que você vive, como que você toma remédio, o impacto da doença na sua vida, a partir de quando você teve diagnóstico e tratamento adequado, que isso mudou. Isso é dados de consulta pública. E as enquetes, elas são disponibilizadas na primeira etapa dos protocolos clínicos para receber sugestões na elaboração de uma diretriz, e o relatório para a sociedade civil é um relatório que a Conitec faz para a gente poder entender, é bem facinho, às vezes eles têm figura, então dá para a gente entender melhor o que está sendo discutido e como que a gente pode contribuir. Bom, esse daqui são duas instâncias que eu falei para vocês um pouquinho, né, que é o COSAU, que é a Comissão Intersocial de Saúde Suplementar, e o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que a gente tem o COSAúde dentro da ANS e também a Câmara de Saúde Suplementar. Isso é tudo que eu tinha para falar um pouquinho, que de verdade o resumo é isso. Nada sobre nós sem nós. Os pacientes, eles têm que estar no centro das decisões, no centro das decisões das políticas públicas do nosso país. Nós não podemos deixar que outras pessoas falem por nós. Nós não podemos deixar que o gestor decida o que é melhor para nós se ele não vive com a nossa doença. Se queremos tratamento, se queremos dignidade, se queremos acesso, temos que lutar por eles, temos que fazer a nossa parte, temos que ampliar a nossa participação social e temos que deixar claro que se não participarmos, não temos do que reclamar, não temos do que colaborar. Gente, super obrigada. Eu espero que tenha acesso ao Wi-Fi no meu voo. Se tiver, eu vou pagar o acesso para estar com vocês ao vivo no debate dessa discussão. Super obrigada, Júlia. Parabéns pela iniciativa. Eu espero que vocês possam usufruir muito, muito de todo o conteúdo incrível que o 7º Congresso da Lente está trazendo para vocês. Boa tarde.